A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Hoje começaremos a Epístola aos Hebreus, né? A Carta aos Hebreus é um sermão onde ensina repetidamente as Escrituras, né, e as práticas ensinadas por Jesus Cristo, né? E diz também, fala sobre a soberania de Jesus Cristo, né? Então vamos lá, a partir do capítulo 1 fala sobre Cristo enviado pelo Pai é superior aos anjos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, eu lhe serei por pai e ele me será por filho? E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito e diz: Todos os anjos de Deus o adorem. E quando os anjos diz: Faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo, mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão, e como manto os enrolarás e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelos de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Olha que coisa interessante aqui, né? Está falando que, obviamente, Jesus Cristo é o Filho de Deus, que tem todo o poder que lhe foi dado como Filho de Deus. Mas o interessante aqui, os anjos são os espíritos de Deus que estão aqui para a nossa salvação também, né? Para a nossa proteção, né? Então, anjos são espíritos do Senhor, né? Que estão aqui para a nossa proteção, né? A importância da diligência a partir do capítulo 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e a desobediência recebeu a sua justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação,
a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da compaixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, que esse é o Jesus carnal, que desceu em terra. Aí a partir do versículo 10, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, Jesus Cristo falando, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Davi me deu. Aí a necessidade da encarnação no versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus é superior a Moisés no capítulo 3. Por isso, irmãos, santos participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na aprovação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos.
Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Interessante, ele está falando exortai durante o tempo que se chama hoje. Por que que ele diz isso hoje e não durante todo o tempo, durante toda a sua vida? Porque o que importa para Deus é o hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Como uma frase que meu esposo diz, que realmente é a pura verdade, a gente não sabe quando a luz se apaga, né? Então, só Deus sabe o dia da nossa morte. E é por isso que Deus diz para se preocupar com o hoje. E não é só aqui, tem outras partes que ele fala sobre isso também. E a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o mais lhe será acrescentado, né? Então não se preocupe com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. O Pai Celestial sabe que você precisa delas. Então é por isso que Deus está dizendo aqui, se preocupar com o hoje. Então congregai com os irmãos, admoestais os irmãos, exortai com os irmãos, cultuai ao Senhor, agradecei ao Senhor, glorificai ao Senhor, abençoai seu irmão, amai ao próximo, perdoai o seu inimigo, fazei tudo isso hoje. Não se deixe para amanhã no que pode ser feito hoje, porque você não sabe se amanhã você estará aqui. Pior ainda, você não sabe se amanhã você terá voz para falar com alguém, né? Porque já pensou, Deus nos livre, mas de repente acontece algo e você fica paralisado numa cama e você, no seu pensamento, no seu coração, você perdoa o mal que alguém lhe fez, mas esse alguém não sabe disso. Por quê? Porque você não consegue falar e você não consegue escrever. E aí, como que fica? Então, enquanto você pode fazer isso, perdoa. Olha só, Jesus Cristo, ele pagou um preço muitíssimo alto. Olha só o que ele padeceu por nós, pelos nossos pecados, pelo seu pecado, pelo meu pecado. E ele não fez nada, ele não tinha pecado algum, né? O único ser humano que não teve pecado no mundo foi Jesus Cristo. O ser humano sim, porque ele nasceu em carne e ele foi ser humano. Ele não teve pecado porque ele foi concebido do Espírito Santo. E enquanto Maria estava grávida, José não se aproximou dele. Olha a proximidade, olha a intimidade, me perdoa, Senhor. Mas José não se aproximou dele, né? Não a conheceu, como diz a Bíblia, né? Quando a Bíblia diz em relação a um homem e mulher que não a conheceu, quer dizer que não teve relações sexuais, né? Eles dizem a palavra conhecer sobre o fato de relação sexual. Então, Jesus Cristo realmente não teve pecados, né? Mas nós somos nascidos do pecado. Por quê? Nós somos nascidos em conjunção carnal. Então, somos nascidos do pecado. Nós praticamos o pecado todos os dias. Tentamos fazer o que é certo, não mentir, não roubar, não furtar, não cobiçar o alheio, não invejar, mas a nossa natureza ela é pecaminosa, a natureza é obstinada, a nossa natureza é tendente para o mal. Quando um vizinho está ali com um som alto, barulhento, que está nos incomodando, a gente prefere pedir para que Deus queime um fiozinho ali para acabar com aquela barulheira danada, do que pedir a Deus para que essa pessoa se enxergue, né? Perceba que realmente está incomodando os vizinhos e abaixe o som, né? Não precisa desligar, mas que abaixe o som, deixe num volume adequado que ele possa escutar e que não incomode ninguém, né? Eu aprendi isso, graças a Deus eu aprendi, então agora eu oro para que a pessoa entenda a situação, mas quantas e quantas vezes eu tiro isso por mim, porque quantas e quantas vezes eu pedi para que queimasse aquele fiozinho e acabasse com aquele aparelho de uma vez por todas, né? Até que eu entendi, e quando eu fazia isso, o que acontecia? O som subia ainda mais, né? Eu entendi que ali era o demônio mesmo atentando, né?
Aí eu falei, ô Senhor, o que eu faço? Aí o Senhor falou comigo, falou, não, ore. Eu falei, opa, então vamos lá. Joelho no chão, falou, ô Senhor. E aí orando, orando, e aí sim foi... O Senhor foi manifestando o seu poder e ali foi resolvendo a situação, da vontade, na maneira dele, da vontade dele. Mas antes eu tive que aprender a minha lição, para daí então o outro aprender a lição dele. Tá vendo como Jesus é? Ele primeiro nos ensina, para daí então ensinar o outro, né? Então, primeiro nós, tira o vergalhão do seu olho para que você possa tirar o vergalhão do olho do próximo. E, perdão, que eu já me perdi aqui, o versículo, então, versículo 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade, né? E lembre-se, inclusive, aqui, né, para a gente relembrar na época do deserto, que eles murmuravam tanto, e Moisés, por exemplo, chegou um momento que ele ficou tão indignado, tão cansado dessa situação, que acho que foi, se eu não me engano, na segunda vez, né, que pediram água, e Deus disse para que ele tocasse na rocha, para que a água seria dada ao povo. Mas ele estava tão irado com a situação que ao invés de tocar na rocha, ele feriu a rocha, ele bateu na rocha, né? Ou seja, ele desobedeceu a Deus. Foi uma coisinha simples, né? Ao invés de tocar, ele bateu. Mas era o comando de Deus, né? Era uma ordem divina. Então, independente se seja pequena, grande, era uma ordem divina. E exatamente mais fácil ainda, que era uma coisinha simples de se fazer. O que aconteceu? Ele se deixou levar pela ira, né? E a ira a gente sabe de onde vem, né? E exatamente foi isso que aconteceu. E ele foi punido por isso. Ele foi punido. Ele não entrou em Jerusalém, né, na Terra Prometida. Ele não entrou. Ele pôde visualizar. Deus permitiu, falou, você verá, mas não entrará. Então, quando se aproximaram da terra, Deus mandou que ele subisse ao monte, ele subiu ao monte, ele conseguiu visualizar toda aquela terra, né, que Deus prometeu, e ali ele foi ao Senhor, aos braços do Senhor, mas ele não pôde entrar na terra prometida. É isso que também, isso nos sirva também de lição, porque os pastores, né, os líderes religiosos em si, eles também são homens, eles também sofrem pressões, né? Aliás, muito mais do que nós, porque eles sofrem muito mais perseguições. Por quê? Porque eles estão liderando as ovelhas de Deus, né? Então nós temos que orar pelos nossos pastores também, principalmente. A gente não pode esquecer dos nossos pastores. Todos os pastores em geral, né? Não só os nossos, todos os pastores, eles precisam de oração. Eles precisam de oração para que tenham sempre a proteção divina, para que eles tenham sempre a luz do Senhor à sua volta ali, porque o inimigo fica o tempo todo ali procurando uma brecha para tirá-los da presença do Senhor, né? É mais difícil o demônio se aproximar deles do que de nós, filhos de Deus, do que de mim, por exemplo.
É mais difícil, porque eu, por exemplo, eu sou uma simples serva do Senhor, não tenho todo o conhecimento que um pastor tem, não tenho o ritual todo que o pastor tem, que com certeza o pastor faz várias horas de oração, de jejum, né? Ele com certeza ele tem muito tempo do seu dia para o Senhor, né? E eu não tenho isso tudo, eu não tenho essa proteção toda. Porque falha minha, obviamente, mas não é impossível do demônio se aproximar da vida dele, não é impossível. Por que não é impossível? Porque ele é ser humano como todos nós, né? Então ele é suscetível a erro também, então ele precisa sim de oração, ele também necessita que nós, filhos de Deus, também oremos por ele. Eu acabei prolongando um pouquinho as palavras, então não vou ler mais capítulos para não ficar muito longo, né? Já que Hebreus tem um pouquinho mais de capítulos, ele vai até o 13, então a gente continua depois a leitura. Mas como eu estava dizendo, né, os pastores ele também precisam das nossas orações, não vamos deixar de orar pelos pastores, pelos obreiros, né, pelos membros da igreja que ajudam nas igrejas, pelas pessoas que fazem um trabalho de evangelização nas ruas. Muitas dessas pessoas, elas entram em lugares onde o inimigo realmente está solto ali, que são lugares mais humildes, que são lugares onde a violência normalmente está solta. Então eles acabam colocando a sua vida em risco ali para proclamar a palavra do Senhor. Então nós temos que orar por essas pessoas também, porque elas estão ali para cumprir a sua missão, que é levar a palavra do Senhor, né? Não podemos esquecer das pessoas, não podemos esquecer das nossas missões e de orar para que todos os filhos do Senhor possam cumprir as suas missões, né? De orar pelas pessoas que estão em hospitais, de orar por todos aqueles que necessitam de uma palavra amiga. A palavra de Deus diz que temos que orar por todos os homens, ou seja, né, quando a Bíblia fala todos os homens, ele quer dizer a humanidade em geral, né? Não quer dizer todos os homens, o masculino, né? O homem em si, está dizendo a humanidade em geral. E temos sim que orar pela humanidade, porque a gente vê que os fins dos tempos estão chegando, a gente vê pelas barbaridades que andam acontecendo, a gente vê que realmente as pessoas já não têm mais paciência, já não têm mais simpatia de conversar com outras, né? Eu sou do tempo que a gente fala, eu sou do tempo que vê assim, eu sou tão velha, né? Mas, aliás, velha não, vivida, né? Mas assim, eu sou do tempo que na minha adolescência mesmo, a gente ficava na rua ali, batendo papo, ficava até tarde, não tinha problema nenhum. Hoje em dia são poucos os lugares que a gente pode fazer isso, porque é muito arriscado, né? 8 horas da noite já é um horário muito perigoso para você estar à porta, sentado, batendo papo. Então a gente tem sim que orar por todo o planeta, pela humanidade, porque a violência está se chegando. A violência entra dentro de casa, a gente liga a TV e vê muita coisa acontecendo, né? A violência está dentro da própria família. Infelizmente acontece de muitas pessoas estarem indo à igreja, né? E isso não significa que a pessoa está indo à igreja, que ela é realmente um filho de Deus, que ela realmente é um servo de Deus. Por quê? Porque a igreja está aberta a todos que quiserem ouvir a palavra do Senhor. Mas servir ao Senhor é outra coisa, né? Ir à igreja qualquer um pode ir, qualquer um pode ir. É aberta a todos, contanto que respeite o lugar, obviamente, porque ali é um lugar religioso, tem as suas regras. É como qualquer lugar, até num baile, em alguma coisa onde você for, você tem que respeitar as regras dos lugares. Então, respeitando, você pode ir, mas a questão é, muita gente vai à igreja
Aí a pessoa olha e fala, olha lá, é um servo de Deus, porque está frequentando a igreja. Mas não é, ela só está frequentando, ela não é um servo de Deus. Ela está frequentando a igreja, mas chega em casa, é discussão, muitas vezes bate na mulher, ou ao contrário, que também tem isso, a mulher que bate no homem. Há desconfianças entre o casal, filhos nas drogas, maltrata filhos, maltrata animais, é grosseiro com os vizinhos. Então, existe muita coisa ainda. As pessoas que realmente servem a Deus, a gente vê no semblante, porque quando a gente olha para o rosto de um servo de Deus, a gente vê a glória de Deus. A gente vê, aliás, as pessoas veem a glória de Deus, as pessoas percebem essa diferença de quem realmente é um servo de Deus, porque a glória de Deus se manifesta nos seus filhos, né? A glória de Deus se manifesta. Então preste atenção, não confunda as coisas. Um filho de Deus com um frequentador de igreja. Agora sim, um frequentador de igreja, é ótimo que ele esteja indo na igreja, mesmo que ele não seja ali um servo de Deus, mas ele frequentando a igreja, ele indo à igreja, ele ouvindo a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, ele indo à igreja, ouvindo a palavra do Senhor, é uma bela oportunidade para ele realmente conhecer o Senhor e assim realmente se entregar ao Senhor, ter a oportunidade de se entregar ao Senhor e de transformar a sua vida e, obviamente, a vida de sua família também. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em sua vida emocional, Senhor. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Pai. Peço a Ti pela minha parentela, pela parentela de meu esposo. Derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o teu poder na vida de cada um e traga todos para o seu caminho, Senhor. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à tua vontade, Pai. Peço a Ti, Senhor, pelas pessoas que estão nos hospitais, Pai. Muitos estão desenganados, Pai, desesperados, sem saber o que fazer, Senhor, achando que estão sozinhos, Pai. Mostre a essas pessoas que não estão sozinhas, Senhor. Mostre-se a elas, Pai, que elas tenham a oportunidade, Pai, de conhecer-te, de encontrar a liberdade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, por todos os Teus filhos, por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.